Recentemente, tivemos uma decisão judicial que concedeu o direito a uma dona de casa portadora de fibromialgia de se aposentar por invalidez. Meu nome é Otávio Salum e hoje a gente vai conversar sobre a possibilidade de a pessoa se aposentar se tem fibromialgia. Vem comigo! A grosso modo, para que uma pessoa tenha direito a um benefício por incapacidade, ou seja, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, essa pessoa tem que ter um número mínimo de contribuições e ela tem que estar incapacitada para o serviço, normalmente por mais de 15 dias. Aí depende se a incapacidade é permanente ou temporária, para saber qual tipo de benefício vai ser concedido a ela. E é com base nisso que a gente vai analisar quando que a fibromialgia pode vir a dar direito à pessoa de se aposentar por invalidez. Bom, mas antes de mais nada, eu acho que é importante a gente trazer a definição de fibromialgia, caso alguém não saiba exatamente o que é. E eu trouxe uma definição técnica para vocês, primeiramente. Segundo esse conceito, a fibromialgia ela seria uma dor musculoesquelética crônica generalizada, sem substrato orgânico ou outra causa identificável. Ela caracteriza-se pelo acometimento difuso, previamente definido como ambos os dimídios, acima e abaixo da cintura e dor axial, e associa-se a diversas desordens psicossomáticas. Ocorre mais frequentemente em mulheres, possui agregação familiar e, frequentemente, ocorre em pacientes com outras doenças reumatológicas. Caso você não tenha entendido nada, segundo uma cliente minha, a fibromialgia é quando a gente sente dor no corpo todo. Mas como eu falei para vocês, há uma decisão recente de um tribunal, é o TRF4, que é o Tribunal Federal que engloba os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e esse tribunal acabou concedendo a aposentadoria por invalidez a uma mulher que ela era acometida pela fibromialgia. Na verdade, nesse processo, que ele não é aqui do escritório, mas a gente trouxe por achar bem interessante, e tem várias pessoas nessa situação. Nesse caso, a mulher, a dona de casa, ela recebia o benefício previdenciário até 2017, então me parece que ela foi fazer o pedido de prorrogação. O INSS negou, dizendo que ela tinha condições de voltar a trabalhar. Ela, em virtude disso, ela acabou entrando com uma ação judicial para pedir o quê? Para pedir ou que fosse restabelecido o auxílio-doença ou ainda que fosse concedida aposentadoria por invalidez. Então, em virtude da moléstia, a autora alegava sentir várias dores no corpo, fadiga excessiva, ou seja, muito cansaço, mas ainda assim o processo ele foi julgado improcedente na primeira instância, ou seja, o juiz que recebeu a causa, que recebeu o processo, ele falou que ela não tinha direito a ter restabelecido um benefício por incapacidade. Ela acabou recorrendo, o processo foi para o nosso tribunal, né, o tribunal regional que eu mencionei para vocês, e no tribunal eles reverteram a decisão, ou seja, eles falaram, não, a senhora tem direito a receber o benefício. E eles usaram alguns argumentos mais técnicos que eu acho que não vale a pena trazer agora, mas citaram também um artigo que eu achei muito interessante que se chama Fibromialgia Interface com o Trabalho. E eu dei uma lida no artigo e eu encontrei na internet, e caso alguém queira dar uma olhada nesse artigo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Assim, levando em conta esse artigo, mas não só ele, claro, os fatos do processo, a situação do processo, qual seja a doença que aquela senhora ela tinha, que ela tem ainda, as condições sociais dela, ou seja, a idade dela, a condição financeira, a dificuldade de se realocar no mercado de trabalho, então tudo isso é levado em consideração para concessão de uma aposentadoria por invalidez. Essa discussão a respeito do fato de uma pessoa que tenha fibromialgia possa se aposentar ou não, ela não é nova e, na verdade, é um caso que para mim é bastante marcante porque o primeiro processo judicial que eu atuei como advogado, que a pessoa acabou aposentada, foi justamente uma mulher que ela era portadora, ela era acometida pela fibromialgia. Então, na época, eu sequer tinha ouvido falar muito da doença, claro, pesquisei bastante e ela tinha muito documento médico, bastante atestado, bastante receita, prontuário médico, tudo isso. E dava conta, além da fibromialgia, das dores que ela sentia, ela também tinha depressão. E coincidentemente ou não, essa dona de casa que eu falei para vocês, desse processo, que é recente, ela também tinha depressão. Então, nesse processo que eu representei, isso já há alguns anos, também o INSS tinha cortado o benefício dessa senhora, que ela estava há 6 anos já recebendo o auxílio-doença. Então ela na época foi pedir uma prorrogação, ou seja, foi passar por uma perícia para ficar mais tempo em auxílio. O INSS falou, não, a senhora tem condições de trabalhar, a senhora tem que voltar para o mercado de trabalho.
Então o que aconteceu? A gente entrou com uma ação na justiça, foi feita uma perícia, o médico perito na época, ele disse, não, realmente, não há mais condições dela trabalhar. Então o juiz acabou concedendo a aposentadoria por invalidez. Eu estou dizendo tudo isso já também para que as pessoas não desistam, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas elas ficam, claro, tem que passar por perícia, tem que ficar pedindo prorrogação de benefício, ficar pedindo INSS corta, a pessoa tem que entrar na justiça, mas para que não desistam, claro, se a pessoa realmente não pode trabalhar e se ela tenha pelo menos atestados médicos, documentos médicos dizendo que ela tem que ficar afastada. Mas se ela tiver tudo isso, se ela não se sentir apta a voltar ao mercado de trabalho, para que ela vá em frente. Porque é muito comum, hoje em dia, que o INSS negue a perícia, daí a pessoa entra com a ação judicial, daí restabelece o benefício. E daí o INSS vai lá e corta de novo, a pessoa entra com outra ação judicial. A impressão que a gente tem, às vezes, é que justamente eles fazem isso para as pessoas desistirem e, claro, e para as pessoas é complicado, porque muitas vezes a pessoa começa a entrar em depressão por causa desse negócio, vai passar pela perícia, e daí a perícia corta e entra com outra ação judicial. Muitas vezes a gente vê cada vez com mais frequência pessoas que ficam anos recebendo auxílio-doença, que o auxílio-doença hoje ele se chama benefício por incapacidade temporária. Temporária, como o nome diz, é algo passageiro, mas a gente tem casos de clientes que eles ficam 5, 8, 10, 12 anos recebendo benefício por incapacidade sem conversão para aposentadoria por invalidez, infelizmente. Eu até já fiz um vídeo justamente sobre isso, tratando desse benefício por incapacidade temporária definitiva. Eu vou deixar o card aqui em cima para caso você queira dar uma olhada, mas voltando a falar da pessoa, caso ela não desista para ir em frente e tal, a pessoa deve procurar um profissional que ela confie, um profissional qualificado e que ela tenha confiança. E já levar a documentação pertinente. O que é a documentação pertinente? Se a pessoa vai discutir uma decisão do médico do INSS, ou seja, o médico do INSS diz que você pode voltar a trabalhar, mas segundo a sua documentação médica você não pode. Então o que você vai fazer? Você já pega um atestado médico para ver se o seu médico acha que você realmente não pode trabalhar, porque se nem o seu médico concorda com você, não tem jeito. Você leva as receitas médicas para que eventualmente numa perícia na justiça, o médico indicado pelo juiz saiba quais remédios você está tomando. Eventualmente, se a pessoa está fazendo fisioterapia, se está fazendo algum tipo de reabilitação, leva tudo isso, exame médico, se tiver, e prontuário médico, que eu acho muito importante para esses casos de fibromialgia, sobretudo, porque esses prontuários eles demonstram toda a trajetória da pessoa, é um histórico médico. Então, principalmente nesses casos, vai ajudar bastante quando o profissional da saúde for conferir para ver se realmente a pessoa tem ou não direito de se aposentar. E além da documentação médica, eles costumam levar em conta as condições sociais da pessoa, como eu falei no início do vídeo, ou seja, a idade da pessoa, a atividade que a pessoa costumava exercer, porque assim, se a pessoa tem uma atividade mais administrativa ou se a pessoa tem uma atividade mais braçal, digamos assim, então há uma diferença. Essa pessoa pode ter a mesma doença, só que uma pode voltar ao mercado de trabalho e outra talvez não o possa. Então, tudo isso, como eu falei, as condições financeiras da pessoa, enfim, a chance dela voltar, dela se realocar no mercado de trabalho, isso é levado, ou pelo menos deveria ser levado em consideração. Então, para responder o título do vídeo, se a pessoa pode se aposentar pelo fato de ser acometida pela fibromialgia, depende do caso. Ela pode sim vir a se aposentar, mas não é por ter sido diagnosticada com essa doença que ela vai automaticamente se aposentar, tá? Então, claro, depende de tudo isso que eu falei para vocês, das condições sociais da pessoa, de quanto tempo essa pessoa tem a doença e principalmente da gravidade, da intensidade dessa doença. E até para quem quiser se aprofundar um pouco mais, que ficou curioso sobre fibromialgia, eu vou deixar outro link para vocês que eu peguei, é um portal da fibromialgia e lá tem bastante informação, acho que vai dar para pegar legal sobre essa doença para quem quiser se aprofundar. Mas é importante que você sempre fique ligado nos sintomas, caso sinta alguma coisa, tenha alguma dúvida, procure um médico para se informar, para fazer exames, enfim, para conferir a sua situação mesmo. E se você gostou do vídeo, se você achou interessante, convido você para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, para compartilhar e para ativar a sineta para sempre estar ligado nas informações. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima semana.